Um beijo pra vocês aí, cara, que são subs na Twitch, que são apoiadores no Apoia-se. Se você não conhece o nosso programa de parceria, Apoia-se na Twitch, ou tá aqui na descrição também no YouTube, se você estiver assistindo no YouTube. Eu acho que isso me dá uma raiva, mano. Cara, isso tem muito, viu? Entrando um pouco numa pauta que pra mim é importante, que é a maconha, que é as drogas. Quantas pessoas inocentes estão condenadas aí, né? Nesse quesito, tá ligado? Nós temos... O Brasil, hoje em dia, ele está na contramão de praticamente o mundo todo no que se trata de política de drogas. A nossa lei de drogas é completamente ultrapassada. A nossa forma de lidar com a questão da droga, principalmente do ponto de vista judicial, é completamente equivocada. Completamente equivocado. Nós fracassamos, nós e o mundo inteiro, a começar pelos Estados Unidos, que é da onde nós copiamos isso, vem ano após ano fracassando nessa política de enfrentamento, nessa política de tratar a questão da droga exclusivamente como um problema de polícia, uma questão policial e não uma questão de saúde pública, uma questão de saúde mental, de escolha, arbítrio pública, né? da pessoa. Verdade. E é curioso uma coisa, né? Olha só, o presidente Obama iniciou, durante a gestão dele, um projeto de desencarceramento voltado principalmente para acusados de tráfico em pequena quantidade. Quando muda a gestão e entra o Trump continua fazendo isso. Então até o Trump, olha lá, até o Trump entende que esta política de guerra às drogas, vinda principalmente de origem na década de 80 pelo Reagan, ela é fracassada, então os Estados Unidos vem tentando modificar. E o único país que engatinha ainda, o único não, mas assim, uma potência mundial, que somos uma potência mundial, é o Brasil. É o Brasil que continua enxergando a questão da pior forma possível, produzindo, aí do ponto de vista judicial, erros gravíssimos. Nós temos a terceira maior população carcerária do mundo, para começar. Os outros países que estão juntos de nós, acima da gente no ranking, vêm ano após ano diminuindo o número de pessoas presas. O Brasil só vem aumentando. Se fosse uma prisão inteligente, feita de fato necessária, eu nem discutiria. Mas nós prendemos quem é o perfil da população carcerária brasileira. É o jovem, negro, pobre, sem escolaridade, muitas vezes, e na sua maioria das vezes, preso por crime sem violência. Furto e tráfico de drogas. Ah, Augusto, mas como assim tráfico de drogas é um crime sem violência? Obviamente o tráfico produz uma violência periférica, gigantesca. Mas o crime especificamente, a conduta do tráfico de drogas é uma conduta que do ponto de vista técnico legal, é uma conduta que a gente fala que é uma conduta não violenta. Ninguém é ferido comércio. É um comércio, não há nenhuma violência direta. Obviamente que indireta é gigantesca, mas diretamente... Não necessariamente também. É um crime, mas é um crime sem violência. E mais do que isso, nós temos em determinados estados mais de 30% da nossa população carcerária de presos que a gente chama de provisórios. O que são presos provisórios? São presos que não tiveram uma condenação ainda. Entre as mulheres, esse número passa de 50%. Caraca. O que significa isso na prática? Metade das mulheres encarceradas do nosso país não foram condenadas ainda. Ou seja, elas podem estar presas sem uma sentença condenatória, correndo o risco de serem inocentes. Estão presas numa prisão que a gente chama de preventiva. E um número extremamente excessivo, principalmente entre a população carcerária feminina, e esse número é maior, presa por tráfico de droga e tráfico de pequenas quantidades de droga, e mais, um número assustadoramente alto de mulheres, esposas de presos, que são presas ao entrar no presídio com uma pequena quantidade de drogas para levar para o marido. Então, assim, é um sistema completo... É desumano isso aí, né? Feito de forma completamente equivocada. Para começar, a gente tem um problema na nossa lei de drogas, que é o seguinte. Nós não diferenciamos, não há nenhuma diferenciação objetiva e prática para diferenciar o usuário do traficante. Qual é o resultado prático disso? A gente produz distorções na justiça completas. Pessoas presas com uma pequena quantidade de maconha, consideradas traficantes, porque eventualmente tem um pouco de dinheiro no bolso, ou porque foi preso próximo de uma região, conhecidamente uma região de venda de drogas, e uma pessoa presa com uma quantidade maior de drogas, que pode até vir a ser um traficante, acaba não sendo condenado por tráfico por uma questão ou outra. Então nós temos assim distorções para os dois lados. Um real traficante mesmo poderia receber uma pena por tráfico, muitas vezes acaba não sendo condenado, quando um usuário acaba sendo condenado por tráfico, porque a gente não tem uma regra minimamente objetiva, por exemplo, de quantidade.
Não tem? Eu achei não que tem, tivesse. não tem. Nossa lei não prevê quantidade de droga. A diferenciação entre tráfico e porte, ela é um conjunto de informações, sendo que a quantidade, isoladamente, ela não pode ser objeto específico dessa diferenciação. Mas mesmo quando a quantidade é usada para diferenciar o tráfico do porte, a lei não prevê que quantidade é essa. Então a gente tem casos, por exemplo, esdrúxulos de julgamentos que são o seguinte: a pessoa foi presa com 40 gramas de maconha. Aí o juiz fala assim, e o indicativo de que isso era para tráfico é porque foram encontradas 10 porções de 10 gramas. Bom, o sujeito acabou de comprar 10 porções de 10 gramas, juntando da 40... Assim, não necessariamente o fato da droga estar porcionada em 10 porções de 10 gramas significa que ele estava lá para vender. Ele pode ter acabado de comprar. Sem ter um critério, ou de fato ele poderia ser traficante mesmo. Eu estou usando só esse exemplo para dizer que a falta de critério produz essas distorções que fazem com que a gente tenha um sistema prisional recheado de pessoas, inclusive presas por questões de drogas, que não deveriam estar lá. Isso sem entrar na questão mais filosófica da coisa, se a gente tinha que prender pessoas ou proibir o consumo de drogas, né? Mas eu acho que isso também é uma conversa que meio que já foi decidida, assim. Então, Médio, aí o que a gente tem, e até é um tema importante da gente trazer, até porque ele está parado no Supremo Tribunal Federal há muito tempo. Se vocês... Vou fazer uma propaganda. É para essa câmera que eu tenho que olhar. Isso, manda ver. Se você entrar no YouTube... agora eu já sei. Você vai ter lá... tem um recurso em trâmite no Supremo Tribunal Federal que está parado há, eu acho que há pelo menos uns 2, 3 anos, na mão de um dos ministros, em que se discute o artigo 28 da Lei de Tóxicos, que é o quê? É o porte para consumo próprio. Então, há um pedido de uma série de organizações no Brasil inteiro para descriminalizar ou tornar inconstitucional esse artigo 28, ou seja, para permitir o porte para consumo próprio. Aí você vai ter lá vários advogados que fizeram sustentação oral. Sustentação oral, quando você vai lá e fala para frente dos ministros, um dos advogados sou eu, vocês querem assistir minha sustentação, que eu defendo a descriminalização. Pô, cara, parabéns. Especificamente desse artigo 28, para permitir que o porte para consumo não seja crime. Que massa. Porque realmente, e até eu uso uma... Foi bacana essa sustentação. Eu estou mais novinho, com menos cabelo branco na época. Deve fazer uns 4 anos já, acho que isso. Mas eu peguei a frase de um criminólogo, um cara super importante, que ele fala com relação a quem porta a droga para consumir num ambiente privado, é um típico caso que a gente chama de autolesão. O máximo que ele vai estar fazendo é se autolesionando. Se eu uso alguma substância entorpecente dentro da minha casa, sozinho, no que eu estou interferindo no direito de terceiros? Não estou. Concorda? Eu estou dentro da minha casa. O máximo que eu posso estar fazendo é me autolesionando. E aí esse criminólogo fala, todos têm direito a ir ao inferno à sua própria maneira, desde que isso não atinja um direito de terceiro. Então, ao fim e ao cabo, o usuário de droga que faz uso da droga num ambiente privado, ele está no máximo lesionando a própria saúde dele. Sim. Tem aquela máxima que não existe crime sem vítima. Nesse caso específico. Então, por isso que a gente defende que o artigo 28 especificamente é inconstitucional, não deveria ser crime o porte para consumo de droga.